E o Caion está de volta para o Náutico depois de se recuperar de uma lesão nos ligamentos e foi o que aconteceu ainda no início de 2023, porém agora em 2024 o Caion já está recuperado depois de passar inclusive por uma cirurgia, né? O Caion surgiu muito bem na base do Náutico aos 18 anos de idade, inclusive jogando muita bola, estreou bem no profissional do Náutico, porém teve essa situação aí da lesão, uma lesão bem complicada do Caion. E agora ele está retornando aos 19 anos de idade. Porém, o Náutico mandou o jogador para esse momento para o Sub-20. Bora falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho se ele vai ou não ajudar o Náutico no profissional. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui diariamente no meu canal falando sobre o futebol pernambucano. Então, você não me conhece, seja muito bem-vindo. Estou falando aqui do Náutico, do Sport, do Santa Cruz. Então, ó, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like e, claro, deixar também sua opinião sobre o que eu trouxer aqui, né? Notícias, informações, comentários, enfim. Beleza? Bora lá falar sobre o Caion, porque o Náutico colocou o Caion, né, para o Sub-20, como eu falei, teve essa volta pelo motivo, né, do Caion pegar um pouco mais de ritmo de jogo, aprimorar também essa questão física dele, né, passou muito tempo fora e acho que qualquer jogador de futebol, desde o mais novo até os mais experientes, sempre é complicado ter uma volta depois de uma lesão complicada, como é questão ligada a ligamentos, depois de fazer uma cirurgia, acho que em qualquer tipo de lesão que precisa de cirurgia é complicado voltar. Então o Náutico acabou optando por colocar o Caion, né? Tem 19 anos de idade ainda, então tem a idade ainda do Sub-20. Optou por colocar o Caion nessa equipe que está disputando o Campeonato Pernambucano Sub-20 que iniciou. Bom, no primeiro jogo, por que o Caion voltou com tudo? Porque o Caion no primeiro jogo, né, venceu a equipe do Santa Fé por 4-1. O jogo foi no CT do Náutico e venceu a equipe do Santa Fé por 4-1. Teve um gol do Caion e 3 gols do centroavante Leandro Cauã. Essas informações aqui eu tô pegando da Base Alvirrubra, tá lá no Twitter, né? Porque não teve tantas informações sobre o jogo, então aqui deixando os créditos para o perfil Base Alvirrubra lá no Twitter sobre esse jogo da base. Então o Caion já voltou aí no Sub-20, já fazendo um gol que é muito importante pro jogador. Eu acho que o Náutico tem como ele, né, como um dos principais ativos do clube nesse momento. É um jogador interessante, é um jogador que o Náutico precisa trabalhar bem para ele voltar e ajudar sim o profissional. Se eu fosse o Náutico, né, se eu fosse o técnico Mazola Júnior, né, diante dos atacantes que o Náutico, se eu não me engano, tem mais de 8, mais de 7 atacantes ali, e um deles consegue ser de maneira efetiva a solução para o ataque do Náutico. Não estou dizendo que o Caion vai ser, mas talvez ele seja um dos melhores nomes, se não o melhor nome nesse momento que o Náutico tem, e é da base, é um ativo do Náutico, é um ativo que pode render ao clube futuramente. E acho ele um baita de um jogador, principalmente em questão de velocidade, em questão de intensidade. É um cara que eu falei ontem, inclusive, aqui no canal. Se a torcida do Timbu não assistiu, tem vídeo aqui no canal ontem falando sobre o Caion, falando sobre os elencos do Náutico, provavelmente dito, os atacantes do Náutico também. Então é bem importante que a torcida do Náutico fique ligada aqui no canal também. Mas, bom, se eu fosse o Náutico, eu não colocaria ele no Sub-20. Acho que ele pode e tem a capacidade de ajudar sim no profissional, né? Obviamente é complicada essa situação física, essa situação de aprimoramento físico, né? Acho que nesse primeiro momento foi importante ele ir para esse time do Sub-20 para ter esse ritmo de jogo, que lá ele é titular absoluto, lá ele não vai ter a pressão de jogo propriamente dita, e talvez seja o ideal para ele voltar a desenvolver o futebol que a gente tinha visto ainda em 2023. O Náutico que precisa contratar urgente. Eu estou colocando aqui o Caion como uma possível solução, um possível nome, um melhor nome do Náutico nesse momento, mas não era para eu estar fazendo isso, porque eu acho que o Náutico não pode ter mais de 8, 7 atacantes, como eu falei, e contar apenas com um jogador da base que o Náutico não contratou, né, em si, provavelmente dito. O Náutico, em questão de contratações, não teve um atacante que vem fazendo gol, né, que vem ajudando a equipe, que vem sendo efetivo no ataque. Tem um Paulo Sérgio, talvez seja o nome mais interessante desde o ataque do Náutico, que mesmo assim não vem rendendo tanto, mesmo assim vem passando por situações dentro de campo que prejudicam o próprio clube. Então, né, eu acho que o Náutico não pode contar com todos esses jogadores do ataque. Acho que o Náutico precisa contratar, acho que o Náutico precisa ter também uma situação defensiva, porque eu não confio no Rafael Vaz. Eu falei aqui ontem no canal também sobre isso, falei sobre o Wagner também. Mas é isso. Caion voltando com tudo, marcando gol no Sub-20, né? Apesar de ser o Sub-20, apesar de ser a equipe do Santa Fé, que não é uma equipe tão tradicional, enfim, do futebol pernambucano, mas tá aí, né? Um bom momento do jogador nesse momento no Sub-20, e significa que ele pode ter também um bom momento no profissional do Náutico futuramente, e quem sabe já na estreia da Série C. Acho que o Mazola Júnior não pode abrir mão de um jogador como ele, principalmente um cara que é de velocidade. Hoje no futebol brasileiro a gente sabe o quanto é importante ser jogadores de velocidade, jogadores que saibam o que estão fazendo com a bola e não é simplesmente
montar uma equipe que não saiba o que está fazendo, como o Alan Al estava fazendo no Náutico. Enfim, torcida alvirrubra, comenta aí o que você acha sobre o Caion, tá? Eu deixei aqui minha opinião sobre ele, acho ele um bom jogador, voltou bem, né? Um cara que voltou, se não me engano, no jogo contra o Sport, porém ele não entrou de titular, né? Acabou não tendo grandes oportunidades ainda, mudou o treinador, obviamente o Mazola Júnior vai observar nele, né? O Mazola Júnior que vai ter uma semana, né, aí de trabalho, algo que a gente vai poder avaliar pela primeira vez na partida contra o São Bernardo, que é uma partida complicada, é uma partida que vai ser difícil, né, pro Náutico, difícil pro Timbu, porque o São Bernardo é uma equipe bem organizada e já no primeiro jogo é o que o Mazola Júnior vai ter novamente como um grande desafio, porém agora com mais tempo. Mas é isso. Torcida do Náutico, comenta aí o que vocês acham sobre o Caion. Você acha que ele é um cara que vai ser titular futuramente? Acha que é um cara que vai subir ainda pro profissional? Eu não sei ainda do planejamento do Náutico. Se o Náutico vai querer deixar ele no sub-20, né, nessa temporada. Se o Náutico vai querer deixar ele apenas no Pernambucano e depois ele retorna pro profissional. Ele tem a capacidade, como eu falei, de profissional, mas depende muito também do time alvirrubro. Mas é isso. Muito obrigado, torcida do Náutico que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha sobre o jogador. E tamo junto e até a próxima. Valeu!